Senhoras e senhores, muito bom dia. Em nome das entidades representativas dos setores brasileiros de infraestrutura e resíduos sólidos, temos a honra de recebê-los para o seminário Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável da Gestão de Resíduos Sólidos no Rio Grande do Sul. Este evento é realizado pelas entidades ABDIB, Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, ABETRE, Associação Brasileira de Empresas Tratamento de Resíduos e Efluentes, ABLP, Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, ABRELP, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, e do CELURB, Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana, que buscam reunir os maiores líderes dos setores públicos e privados para conhecerem os desafios e soluções do segmento, a fim de, juntos, discutirem diretivas para a atração de investimentos, desenvolvimento e universalização do conjunto de infraestruturas e serviços da atividade de manejo de resíduos sólidos nos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Neste evento serão realizados 2 painéis, onde serão debatidos a racionalização de custos e sistemas de cobrança e regimes de cobrança e regionalização dos serviços. Senhoras e senhores, as entidades saúdam com muita honra e convidam para ocupar o seu lugar aqui no palco as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor Pedro Maranhão, secretário nacional de saneamento. O excelentíssimo senhor Luiz Henrique Viana, secretário estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura. A excelentíssima senhora Ana Pellini, secretária de Parcerias Estratégicas de Porto Alegre. Do outro lado. Excelentíssimo senhor Daniel Martini, coordenador do CAOMA, Ministério Público do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, é com muita honra que destacamos a presença neste evento de Alex Gefini, da Câmara Municipal de Canoas, Aloísio Cirangelo Brown, da Prefeitura Municipal de Cidreira, Daniel Rocha dos Santos, da Prefeitura Municipal de Cidreira também, Gabriel Pascoal Sertório, da Prefeitura de Macaé, Guilherme Cortes dos Santos, da Prefeitura de Santa Maria, Jacques Léo Eisenberg, da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, senhor Moisés da Silva Barbosa, da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e estas as autoridades a qual destacamos com muita honra a presença e que prestigiam este evento. Neste momento, quero convidar ao palco o presidente do CELURB, senhor Márcio Mateus, e o presidente da ABETRE, Luiz Gonzaga, para a sua saudação de boas-vindas a todos os presentes. Secretário Maranhão, secretário Ana Pellini, secretário Luiz Henrique Viana, promotor Daniel Martini, aqui representando o Ministério Público, senhores e senhoras, é com muita honra que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul discutindo uma questão que tem a ver com a vida de todos nós, que está presente na vida de todos nós, e que ainda continua sendo mal percebida e muito mal resolvida. E aqui, como anfitriões, eu só queria agradecer e dizer que o reconhecimento do esforço do trabalho do Ministério do Desenvolvimento Regional, na figura do Dr. Maranhão. Essa vinda aqui faz parte de uma cruzada nacional. Nós estamos rodando todo o país, levando o conhecimento, informando os municípios sobre o que ocorreu em termos de mudança,
do novo marco, quais são as repercussões para as administrações e o que o marco pode nos trazer. Quando alguém fala em novo marco, nós tínhamos um velho marco. E por quê? Quando a lei é fator de eficiência, quando ela não está sendo eficiente, ela precisa ser renovada, ela precisa ser atualizada, ela precisa ser remodelada. E é isso que o marco veio fazer para justamente essa atividade chegar no nível de eficiência que ela precisa. A gente sabe, nós estamos vendo aqui pessoas, inclusive, envolvidas diretamente na vereança aqui do Rio Grande do Sul, né, que correram atrás, fazer o PMG, realmente mostrar caminhos de desenvolvimento para essa atividade. Então, nós estamos muito honrados com a presença dos senhores. Tá? E aqui, em nome do setor, eu sou presidente do Celurb, é um sindicato nacional. Esse setor tem 440 empresas no Brasil. Emprega diretamente 385 mil pessoas, 3 vezes esse número em termos de emprego indireto, com possibilidades, com a expansão de macro, de dar mais de 1.200.000 empregos, 1.200.000 empregos diretos para uma população que clama por dignidade e que encontra entre nós aqui, nessa atividade, espaço para isso, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, que os senhores tenham que nós tenhamos todos uma boa manhã de trabalho. Vou passar a palavra para o Luiz Gonzaga, o nosso amigo aqui, nosso irmão, presidente da nossa co-irmã. Nosso setor é composto por 4 grandes entidades, tá? E uma delas é a Betri. Luiz Gonzaga, por favor. Bom dia a todos. Queria saudar as autoridades da pessoa da doutora Ana. A doutora Ana tem uma participação muito efetiva aqui no Rio Grande do Sul e por que não dizer, no Brasil. A Betri fala em nome da ABLP, da Abrelp e também do Celurb, e agradece de uma forma muito intensa a presença de todos. Esperamos que a gente possa contribuir, uma vez mais, no avanço do setor de resíduos. Nós evoluímos bastante nos últimos anos. Ainda falta muita coisa para ocorrer. Eu me lembro que há 30 anos atrás, quando vim pela primeira vez ao Rio Grande do Sul para trabalhar com resíduos, muita coisa precisava de ser feita. E hoje nós já avançamos. Nós temos um cenário totalmente diferente. O renovado marco legal do saneamento nos deu as condições jurídicas de segurança, nos deu a sustentabilidade econômico-financeira e com esses 2 pilares a gente espera ardentemente que haja uma revolução que, segundo o secretário Pedro Maranhão, nós estamos vivendo o maior projeto de saneamento ambiental do mundo. Agora, na COP, essa frase foi usada algumas vezes e poucos lá de fora acreditam que o Brasil vai, em um período muito curto, porque nós estamos falando de 10 e poucos anos, alcançar a universalização desse serviço. Eu quero crer que a erradicação dos lixões, para nós ainda, é um marco importantíssimo. Eu sei que no Rio Grande do Sul estamos avançando, e avançando com firmeza, no sentido de acabar, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou ter que usá-la, com esse câncer nacional. Nós estamos, desde o governo Café Filho, em 1954, falando de afastamento irregular de resíduos. As ferramentas estão dadas. Mais uma vez, o Parlamento entrega ao Executivo de cada município a possibilidade de avançar. E é isso que a gente quer que ocorra. A nossa saudação a todos os senhores presentes, convidados, e que tenhamos um bom evento. Muito obrigado. Senhoras e senhores, este evento aborda também o novo marco legal do saneamento e desenvolvimento sustentável dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos.
a sustentabilidade econômico-financeira da atividade como fator de atração de investimentos privados para a universalização dos serviços de coleta, tratamento de resíduos sólidos no Rio Grande do Sul. A cobrança individualizada pelos serviços, impactos positivos para a sociedade, economia e meio ambiente. Correlação do regime de cobrança e propostas de implantação. Neste momento, gostaria de passar a palavra ao excelentíssimo senhor Daniel Martini, coordenador do CAOMA, Ministério Público do Rio Grande do Sul. Muito bom dia a todas e a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar e agradecer o convite aqui da possibilidade da participação aos organizadores do evento, em especial a Betre e Celurb, juntamente com os demais copromotores. Cumprimentar os secretários Nacional Maranhão, meus queridos amigos, secretário Viana, secretária Ana Pellini, senhoras e senhores, de uma forma muito breve, dizer aos senhores que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, há muito tempo, se preocupa com a questão do saneamento e, muito especialmente, com o eixo da limpeza pública e resíduos sólidos urbanos, em especial. Por certo, muitos aqui nessa sala já me ouviram falar em diversas ocasiões, mas há mais de 10 anos o Ministério Público aqui mantém um projeto institucional que integra, querida amiga Ana Pellini, o nosso planejamento estratégico, projeto denominado Ressanear. Nós fizemos questão de reforçar resíduos e saneamento, mesmo sabendo que resíduos integra saneamento. E nós temos alguns focos nesse nosso programa ou projeto. E eu vejo que muitos deles coincidem aqui com a temática do evento. Há 10 anos eu tenho percorrido municípios, conversando, querido amigo Moisés, a quem cumprimento em nome de todo o legislativo aqui presente, tenho percorrido o estado do Rio Grande do Sul, conversando com prefeitos municipais, com vereadores, e apresentando sugestões. Acreditamos que o Ministério Público tem, sim, de forma muito importante, o papel de induzir políticas públicas, colaborar. Costumo dizer que está lá na Constituição, Leomir, princípio da eficiência. Secretário Maranhão, não é mais meramente estratégico ao poder público colaborar entre si. É uma imposição constitucional. O cidadão precisa do serviço prestado e bem prestado, não importa se é o executivo, se é o legislativo, se é o Ministério Público, se é o Poder Judiciário. Nós somos poder público e temos que entregar um bom serviço. Então, eu tenho colaborado com os municípios nesse sentido, e uma das alternativas que a gente tem proposto em diversos setores, licenciamento ambiental, secretário Viana, e a questão dos resíduos, que é a solução regionalizada, seja da forma que os municípios conseguirem resolver desta forma coletiva, o que vai apresentar, evidentemente, muitas vantagens, consórcios intermunicipais. Quem aqui é gestor do município sabe que, por exemplo, as contratações na área de saúde avançaram e avançaram muito por conta da solução regionalizada. E acreditamos que, na área dos resíduos sólidos, isso pode ser uma alternativa. E agora, recentemente, o nosso foco, Leomir sabe disso, estivemos conversando, inclusive, o nosso foco na área dos resíduos, e eu fico muito feliz porque bateu totalmente com o evento aqui. Eu acabo de circular um e-mail a todos os promotores de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com uma sugestão de atuação, com uma recomendação aos prefeitos municipais, para que os promotores instaurem expedientes e recomendem
aos prefeitos municipais, secretário Viana, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro do serviço. Lamentavelmente, no estado do Rio Grande do Sul, em suas regiões, digamos assim, administrativas, ainda o serviço é altamente deficitário no sentido econômico. A lei hoje impõe, não apenas o novo marco, o antigo já fazia isso, impõe o equilíbrio econômico-financeiro na prestação do serviço, o princípio do poluidor-pagador. E aí, evidentemente, que nós enfrentamos dificuldade nos municípios, com os vereadores, com os prefeitos, muitas vezes, porque instituir uma taxa adequada, que remunere adequadamente o serviço e que possibilite ao município uma destinação final ambientalmente adequada, é uma taxa que não é simples, é um custo que não é barato, e isso vai ter um ônus político. No entanto, esse é o nosso foco de atuação no momento, a garantia da sustentabilidade econômico-financeira do serviço. Vamos atuar fortemente nessa questão. E, para encerrar, me perdoem ter alongado aqui, costumo dizer que a Lei 12.305, ela podia ter só 3 artigos. O artigo 9º, que estabelece a ordem de prioridade na gestão e gerenciamento dos resíduos, e esse é outro dos nossos focos, a ordem de prioridade na gestão e gerenciamento. Todas as etapas, aquilo não é uma sugestão, é uma ordem de prioridade. Está escrito no artigo 9º, deve ser observada. E nós vamos zelar para que isso aconteça. Outro artigo é o artigo 54, que trata não do prazo para o fim dos lixões. Isso para nós já é superado, com todo o respeito. Embora, quero crer que a realidade do Estado do Rio Grande do Sul, secretária Ana Pellini, é muito diferente da realidade de outros estados. Eu estive há pouco tempo no Acre, ou no Norte, no Nordeste, de uma forma geral, as dificuldades são muito maiores do que as nossas aqui para o encerramento dos lixões, algo que nós já temos superado aqui. Compreendemos que o prazo do artigo 54 não se trata do prazo do encerramento dos lixões, se trata dos prazos, agora estendidos, né? Se trata do prazo para a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos em aterro sanitário. Ponto final. Ou seja, em aterros sanitários, apenas rejeitos, nada além de rejeitos. É uma tarefa hercúlea. E o terceiro artigo mais importante é o 30 da lei, que estabelece a responsabilidade compartilhada. Atribuir responsabilidade a quem a tem. Se o poder público, Moisés, e Porto Alegre, o DMLU e o Ministério Público têm uma ação civil pública contra o setor das embalagens, porque o artigo 30 determina que se atribua a responsabilidade a quem a tem. Então, se o poder público executa uma das etapas, por exemplo, da logística reversa, que o setor das embalagens é obrigado a cumprir, o poder público deve ser remunerado adequadamente. E nós, Ministério Público, sustentamos uma ação civil pública junto com o DMLU, cobrando, secretário Maranhão, do setor das embalagens, os custos que o município possui por conta do recolhimento de resíduos que deveria ser feito pela indústria por conta da logística reversa das embalagens. E aí eu tenho sugerido. Essa semana mesmo recebi uma comitiva de prefeitos municipais. Faça a gravimetria do seu lixo. Saiba o que tem no seu lixo. O que o município está recolhendo? Está recolhendo embalagem? É vidro? É plástico? É metal? E vamos atribuir responsabilidades. Moisés, a lei podia terminar aqui. 9, 54 e o 30. E esses, senhoras e senhores, são os eixos com os quais o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
está trabalhando. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Daniel Martini. Dando prosseguimento, passamos a palavra à excelentíssima senhora Ana Pellini, secretária de Parcerias Estratégicas de Porto Alegre. Eu vou tirar a máscara. Bom dia a todos. Quero saudar inicialmente o nosso secretário nacional, Pedro Maranhão, que nos visitou lá no município, e ele está absolutamente afinado com tudo que desejamos fazer aqui em Porto Alegre, apoiando nossos trabalhos e viajando o Brasil todo para ver se, efetivamente, o país consegue dar esse salto que precisa. Eu, secretário Pedro, tenho convicção que nós teremos um Brasil diferente, que esse, sim, foi um passo importante para que a gente tenha um país melhor, não só na questão ambiental, mas na questão da saúde pública, na questão da própria civilidade da nossa população. E eu lhe agradeço muito o apoio que o senhor tem nos dado aí nas nossas iniciativas. Saudar, vou chamar amigo também, o nosso querido Dr. Daniel Martini, que tem ajudado muito o Rio Grande do Sul. Aliás, eu quero dar um depoimento, doutor Daniel, se hoje o Rio Grande do Sul tem uma situação diferenciada na questão do destino final, a gente deve muito ao Ministério Público. Quando eu fui presidente da FEPAM a primeira vez, aí no governo Ieda, nós fazíamos dobradinha. Os prefeitos não gostavam muito, mas a gente fazia dobradinha, o Ministério Público e a FEPAM, e aí instava, né, as prefeituras a tratar melhor o seu resíduo sólido urbano. Era um tempo que a gente ouvia dos prefeitos o seguinte: eu não vou deixar de comprar medicamento para a minha população para gastar dinheiro com lixo. Era o que a gente via em todos os casos. E teve um assim que foi bem emblemático, eu vou dizer, Uruguaiana, em que o prefeito ficou muito revoltado e disse: me prende, a senhora vem aqui, me prenda. Eu estive em Uruguaiana para tentar, né? Eu não vou fazer o lixo passear, que era um grande problema que a gente tinha na época ainda, que tinha muito poucos destinos corretos, né? A gente não tinha opções em todo o estado, então vinha para Minas do Leão, né, Leomir? Todo o estado trazia, então, o resíduo aí para poder dar um destino mais correto. Mas isso teve um efeito bem positivo, e eu concordo com o que foi dito de que o Rio Grande do Sul está diferente. Eu acho que Santa Catarina também, talvez Paraná, mas quando a gente sobe mais, a gente vê uma realidade totalmente diferente. Inclusive, com relação à taxa de lixo, que o senhor referiu também, eu trabalhei 6 meses no Ministério do Meio Ambiente, e lá tinha uma verba bem importante para, enfim, para toda essa questão de reciclagem, unidade de triagem, caminhões de coleta de lixo, e a gente chamava os prefeitos e oferecia, então, esse apoio financeiro. E técnico, inclusive, os técnicos do Ministério iam lá, ajudavam a instruir o pessoal da região. Mas, quando chegavam os prefeitos, nós só temos uma condição: tem que cobrar a taxa do lixo. Não era nem cobrar uma taxa que cobrisse todo o custo, começar a criar a cultura de cobrar. Eles nunca mais apareciam. Não teve um prefeito desses que a gente chamou que tivesse voltado. Não, então abre mão, porque realmente eles acham que o ônus político de cobrar isso é muito elevado. Nós aqui temos uma situação diferente. Uma das grandes vantagens que a gente tem é que a nossa taxa, ela praticamente cobre todo o serviço que se tem hoje. E se houver racionalização de custo com uma concessão, a gente imagina que isso vai ficar bem adequado. Quero saudar também o nosso secretário do Meio Ambiente, Luiz Henrique Viana, que está sofrendo, certamente, algumas agruras lá naquela secretaria, que é tão polêmica, né? Hoje é cada vez mais polêmica a questão da proteção ambiental, nem sempre bem compreendida, e a gente tem um trabalho muito grande de fazer esse equilíbrio entre aquilo que é o perfeito, que os nossos técnicos desejam, e aquilo que, às vezes, conversa com a vida real. Mas sei que o senhor tem feito isso com muita habilidade, e quero lhe parabenizar por isso. Bom, bem rapidamente, Porto Alegre abraçou o marco regulatório. Então, nós vamos fazer concessão de água, esgoto e drenagem.
Isso foi uma exigência do nosso prefeito, né? Se ele vai conceder a água, que Porto Alegre é muito bom, tem mananciais ao lado, tem uma série de coisas já investidas, ele quer que o parceiro privado assuma também o esgoto e a drenagem, solução de drenagem para Porto Alegre, que é o grande problema que, digamos assim, atormenta as populações, especialmente as mais carentes. Mas nós vamos também abraçar o marco regulatório na questão do resíduo sólido urbano. Bom, eu tomei até a liberdade de chamar o Leomir, assim que assumi lá na Secretaria de Parceria, e disse, nós queremos conceder toda a gestão do resíduo sólido de Porto Alegre. Mas nós não queremos só um destino final correto, diferente, que vem muita proposta, né, de empresa, vamos fazer aqui, vamos fazer lá, vamos queimar, vamos transformar em biogás, enfim. As tecnologias aí estão surgindo, as mais variadas tecnologias. Porto Alegre lançou um edital de PMI para todo o processo. E eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de vir aqui divulgar exatamente para o setor que pode vir a se interessar, né? Quanto mais interessados nós tivermos, melhor vai ser. Então, como é que é o processo? A Revita, junto com a CRVR, nos trouxeram uma proposta. E, na semana passada, a gente publicou um edital, que depois a gente disponibiliza para todo mundo, inclusive está no site da Prefeitura, em que a gente dá 180 dias para receber propostas de todos os interessados. Como a taxa do lixo ela praticamente sustenta hoje o serviço todo, a gente acha que teremos muita atratividade. Mas também estamos aceitando sugestões com relação a uma redefinição. Não que aumente significativamente o valor, mas a adequação que possa melhorar, né, a cobrança e o serviço como todo, especialmente dos grandes geradores, que aqui em Porto Alegre foi feita uma lei que grande gerador trata, resolve o seu problema, e deu tudo errado, eles não resolvem e a gente não teve ganho nenhum com isso. Então, mudanças legislativas terão que ocorrer e a gente espera a proposta também. E qual é, digamos, a intenção? É conceder o todo, desde a coleta domiciliar, já separando, né, aquilo que é orgânico, aquilo que é reaproveitável, as unidades de triagem, o transbordo, que Porto Alegre aí sim tem um gargalo grande, nós temos um único transbordo a céu aberto que incomoda a vizinhança, quando chove molha o lixo e aí pesa mais para levar, enfim, todos aqueles problemas que quem trabalha com isso conhece muito bem, até o destino final. Mas, claro, priorizando sempre a economia circular, ou seja, neste processo, tudo que pode ser aproveitado é melhor que seja aproveitado. O inerte se transformando lá em novos materiais de infraestrutura, de construção, enfim, geração de biogás, tudo aquilo que puder dar um ganho na caminhada, claro que será muito bem-vindo. Então, quero convidar todos, né, para analisem o nosso edital, estamos lá à disposição para prestar mais esclarecimentos e a gente tem certeza que teremos um ganho muito grande para a cidade de Porto Alegre. O poder público fazendo seu papel, comandando, controlando, dando a diretriz, e um privado fazendo a gestão da execução, onde a empresa privada sempre se mostra mais eficiente na execução, no processo, e é isso que nós queremos trazer em prol dos nossos munícipes. Bom, mas termino dizendo que, convidando aqui o Dr. Daniel Martini e o Dr. Luiz Henrique Viana. Claro, o Dr. Pedro Maranhão é mais difícil, mas no dia 29, próximo, nós vamos ter aqui a implantação da logística reversa de eletroeletrônicos. Recebemos uma oferta do Ministério do Meio Ambiente e da ABRE, Associação Brasileira de... eu não sei o R, o que é, mas, enfim, é a que congrega todas as empresas produtoras, o comércio, enfim, dos eletroeletrônicos. E Porto Alegre, então, terá a implantação, a gente vai encaminhar os convites. A sua presença, doutor Luiz Henrique, seria muito, muito importante para nós, lá, e o apoio, né, da Secretaria do Meio Ambiente, assim como da FEPAM, para esse movimento que é muito importante, porque nada se faz apenas porque a lei existe. A gente tem que ter sempre a concertação. E, nesse setor, deu certo, né? Foi feito o acordo setorial e a Associação Brasileira está querendo muito implantar isso. Ela traz um parceiro local, ela busca um parceiro local,
né, nas diversas capitais, e esse parceiro local ele faz tudo, ele coleta nas assistências técnicas, ele leva para um local, desmancha, dá o destino correto, enfim, inclusive criando emprego e renda para a nossa população, porque eles vão capacitar. Vai ser na Restinga, né, a sede que a gente está oferecendo, mas vai capacitar pessoal da região para se preparar, né, trabalhar com isso, obter uma renda e tudo mais. Então, a gente vê que o resíduo sólido urbano ele acaba transformando também numa solução e não apenas num problema, né, gerando renda, gerando emprego, gerando, enfim, uma qualidade de vida melhor para todo mundo. Bom, agradeço muito a oportunidade e eu espero que muitos se interessem em participar da nossa PMI. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Ana Pellini. Dando continuidade, passo a palavra ao excelentíssimo senhor Luiz Henrique Viana, secretário estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura. Vou tirar a máscara. Bom dia a todos. Quero cumprimentar meu amigo Dr. Daniel Martini, que em tão pouco tempo que nos conhecemos, mas os objetivos comuns, enfim, nos levaram rapidamente a um bom relacionamento, podendo-se dizer até a amizade, com certeza. Cumprimentar a secretária Ana Pellini, que deixou seu DNA na Secretaria de Meio Ambiente e fez um belíssimo trabalho. Aliás, me lembro a importância para o município de Pelotas, meu município, o trabalho feito pela então secretária do Meio Ambiente, presidente da FEPAM também, né, e agora faz esse belíssimo trabalho no município de Porto Alegre. Secretário Nacional do Saneamento, senhor Pedro Maranhão, cumprimento também e saliento o belíssimo trabalho que tem feito, sem medir esforços para andar pelo Brasil, né, e tratando a todos com a mesma importância e promovendo o desenvolvimento dessa atividade, desse assunto tão importante para os estados, mas mais especificamente ainda para os municípios. Cumprimento também a ABETRE e a CELURB, né, quero fazer uma referência especial ao meu amigo vereador Moisés Barbosa, maluco do bem. Precisamos muito do bem nos dias de hoje, né? Aliás, o homem é um ser nascido para o bem. Lamentavelmente, as contingências do dia a dia da vida humana acabam fazendo com que o homem rompa com a sua origem, né, e acabe, muitas vezes, não conseguindo se relacionar com o outro e promovendo o bem comum. Cumprimento também meu amigo Leomir, que também, em razão das atividades, acabamos nos aproximando, e quiçá um dia possamos todos nos chamar de amigos. Hoje nós estamos discutindo esse tema que é tão importante para a vida humana, né, para a vida de todos. E tantas têm sido as discussões, tantas têm sido as narrativas, ante um objetivo muito simples, né? Possibilitar ao homem a vida em sociedade. Porque, se não mudarmos a nossa forma de ver as coisas, se não nos conscientizarmos da necessidade de mudarmos o modo como temos vivido, né, não teremos capacidade de enfrentar as dificuldades que nós estamos enfrentando, né? E esse momento, particularmente pós-COP, né, em que, mais uma vez, tantos compromissos são assumidos, também nós, tanto individualmente quanto coletivamente, né, sejam os municípios, os estados, a nação, mas eu digo que muito mais individualmente, porque o coletivo é feito de muitos, né? E se não houver a conscientização de que nós possamos mudar de vida para termos uma vida melhor, né, não adianta de nada nem o trabalho individual, nem o trabalho coletivo que nós fazemos.
O Rio Grande do Sul hoje destina 95% dos seus resíduos sólidos para aterros sanitários. É uma conquista. E nós precisamos conquistar mais ainda. O Estado vem se preocupando com isso. Aliás, é uma grande preocupação do governador, né, que, aliás, gostaria de estar presente, foi convidado, mas por impedimentos, né, nesse final de semana, pode-se dizer, tão importante, não apenas para o Rio Grande do Sul, mas também para o Brasil, né, não pode estar presente, mas deixa, né, a sua responsabilidade e comprometimento também com os destinos das mudanças que nós precisamos fazer. E é, como eu disse, urgente a necessidade de uma mudança que eu acredito muito que vem principalmente pela educação ambiental, né, que é um dos principais pilares para promovermos as transformações sociais necessárias para alcançarmos o fim que nós queremos. E nós temos na Secretaria, hoje, de Meio Ambiente e Infraestrutura, lançamos um programa de educação ambiental colaborativa, né, partindo das secretarias do Estado, das instituições, né, da sociedade civil, das federações, vamos partir para os municípios, enfim, aumentando cada vez mais, para que essa colaboração possa efetivamente alcançar, desde o início de quando começamos a pensar, né, em como devemos viver, o que devemos fazer com os resíduos que tanto produzimos. Né? E não é demais lembrar que os 3 R's, né, não deixarão nunca de ser importantes, e nós temos que realmente começar pela redução. Vivemos uma sociedade de consumo, né, cada vez mais fácil consumirmos. Hoje recebemos a todo momento mensagens, né, pelo celular, e a facilidade de comprarmos pelo celular, né, mas nós precisamos mudar, né, a consciência da forma e de como utilizamos os bens que diariamente estamos aí consumindo. O Estado tem trabalhado também em prol de um equilíbrio ambiental, né, e assinamos recentemente um compromisso para a implantação da logística reversa, que é tão importante também, e participado, de um modo geral, com todas as atividades e tudo que é convidado para colaborar e contribuir para que nós possamos avançar mais nessas políticas. E estamos avançando, e tenho certeza que avançaremos ainda mais. O grande ponto agora, né, eu diria, é trabalharmos em conjunto com os órgãos reguladores, com a sociedade, para mostrarmos que o descarte adequado de resíduos evita problemas que eu dizia lá no início, né, problemas que acabam fazendo com que a nossa vida não tenha a força, não tenha, enfim, aquilo que nós realmente queremos para a nossa vida. Nós precisamos, então, ter um processo adequado, com políticas públicas adequadas, que exige, né, a participação do Estado, dos municípios, da sociedade, de um modo geral. E tenho certeza, né, que, além de todos os benefícios que isso pode causar, continua ainda com a possibilidade de fazer a economia circular, promover mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento e muito mais possibilidade de vida. Assim, tenho certeza que nós seguiremos trabalhando, desenvolvendo para cada vez mais proteger mais o nosso meio ambiente e, por que não dizer, a nossa vida. Obrigado. Obrigado, secretário Luiz Viana. Eu passo a palavra agora ao excelentíssimo senhor Pedro Maranhão, secretário nacional de saneamento. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite das minhas parceiras aí que nos acompanham aí pelo Brasil afora, a Betri, Celube,
a Brelp, a BLT, né? E a Bidib um pouco, né? Realmente a gente tem feito uma peregrinação por esse país, né? Eu costumo costumar fazer assim, um rápido introdução sobre o saneamento brasileiro, né? O saneamento das atividades da infraestrutura foi a que menos desenvolveu no nosso país, né? Eu costumo dizer que tem duas, além de outras causas, mas duas eu falo com que eu conheço bem. Um eu digo até que é cultural. Eu sou do interior do Maranhão, né? E ouvi demais isso. Obra enterrada não dá voto, né? Essa era a máxima que a gente ouvia lá, né? E a outra é que não tinha regulação, não tinha marco regulatório, não tinha segurança jurídica. Então, logo, ela ficou muito tempo só com o poder público investindo em saneamento. Tanto é que era 95% do saneamento brasileiro era público. E o Estado perdeu a capacidade de investimento, o Estado brasileiro, União, Estados e municípios. Não tem mais, está esgotando, né? E a iniciativa privada não tinha atração para vir, por quê? Porque não tinha regulação, né? E aí veio-se o marco regulatório do saneamento. Então, eu digo o seguinte, os dois entraves principais que tinham para se investir em saneamento básico no Brasil, acho que estão superados. Em primeiro lugar, os gestores estão sensibilizados. Eu percebo isso pelo país, né? Que houve uma mudança. Claro que tem muita coisa a se avançar, mas houve uma mudança aí na sensibilidade dos nossos gestores. Eles geralmente já estão preocupados. Não sei se instigado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, mas realmente eles estão se sensibilizando. Por quê? Porque o saneamento começou a ser discutido. O saneamento veio para a pauta, veio para a mesa, como eu costumo dizer. Hoje o saneamento é discutido na mesa de bar, é discutido no almoço de domingo. Hoje o prefeito e o munícipe têm orgulho de dizer que a minha cidade é universalizada, né? Isso é importante. Então, a partir do momento que tem essa discussão, que a sociedade começa também a despertar para o problema, ela começa a cobrar mais e realmente está se avançando. E veio a lei, o marco regulatório do saneamento, que eu costumo dizer, das nossas jabuticaba, porque jabuticaba são uma coisa que só existe no Brasil. Então, aqui tem uma jabuticaba que se fala muito. Lei pega e lei não pega. Eu quero dizer a vocês, com muita felicidade, muito contente, que a lei pegou. Eu tenho andado pelo Brasil afora exatamente com essa preocupação. Eu ando Brasil afora tentando de implantação da lei, para que ela não tenha mais volta. Isso a gente percebe que realmente a lei pegou e ela é um sucesso. É um sucesso fenomenal. Nas duas coisas importantes que tem no nosso país. Na questão da saúde, né, porque ela trata a saúde direta, é na veia, né, e a questão ambiental. Né. Eu digo, nosso representante aqui do Ministério Público, promotor Daniel, que fez uma bela explanação aqui sobre a questão do resíduo sólido, da importância que as cidades têm com isso. Né. Nós temos hoje... um problema sério que é a questão da sustentabilidade, né? Isso é um negócio que realmente vai estar na pauta, muito difícil, como alguém falou, não me prendam. A gente ouve muito isso, mas a gente costuma dizer o seguinte, isso é um serviço prestado, né? É prestação de serviço. Como você paga a luz, paga internet, paga telefone celular, paga água, paga luz, você tem que pagar onde também vão se destinar à questão do resíduo sólido. Mas ainda falando do saneamento e do sucesso da lei, né, eu digo o seguinte, o marco regulatório do saneamento ele é um programa, para mim, antes de tudo, ambiental. Eu costumo dizer que é o maior programa ambiental do Brasil e, logo, o maior programa ambiental do mundo. Eu tive... A primeira vez que eu falei isso, quando o marco regulatório foi aprovado... muita gente, até da minha equipe, dizia, lá vem o secretário com o mantra dele dizer que é o maior programa ambiental do mundo, né? Ninguém... Eu pensava, se você está ficando meio louco, eu digo, não. Aí eu começamos a pesquisar. E realmente não existe no mundo nenhum programa que vá tratar esgotos para 100 milhões de pessoas num espaço tão curto de tempo. Não tem. Né?
Isso é uma coisa fenomenal, né? E nós vamos tratar. E não é um programa que está no papel, que em salas em Brasília e nos estados, e formatamos e vamos lançar. Não, ele está acontecendo. Eu conto até uma brincadeirazinha, que lá na minha terra, lá tem um dono de uma concessionária, um vendedor de carro das antigas, aqueles comerciantes das antigas, né? Ele disse: seu Noronha, quanto é o carro? 30. Não, seu Noronha, está caro. Dou 25. Não, 26, 27. Até que chega no valor que ele entende que é razoável para ele, razoável. 28. Ele chega assim para você, assim: vem cá, meu filho. E esse dinheiro está ouvindo a conversa, tá? Então, eu quero dizer o seguinte: esse dinheiro já está ouvindo a conversa na Baixada Fluminense, já está ouvindo a conversa na região metropolitana de Maceió, já está ouvindo a conversa em Cariacica, já está ouvindo a conversa no Amapá. É um dinheiro que já está à disposição, já está sendo aplicado, já está gerando emprego, já está gerando renda e salvando vidas. Porque a questão ambiental mata. A questão ambiental originada do saneamento mata. Morre 15 mil pessoas por ano nesse país de doenças originadas pelo não saneamento. 15 mil. 700 mil pessoas não vão trabalhar uma vez por dia com doenças originadas do não saneamento, né? Então, é um negócio que é fenomenal. Então, quando eu digo que é o maior programa ambiental do mundo e o maior programa ambiental brasileiro, ele é porque ele já está acontecendo. Nós não vamos esperar votação no Congresso do Orçamento, PLN, medida provisória. Não, o dinheiro está ouvindo a conversa, como eu falei. O dinheiro já está lá sendo aplicado. Então, isso é fenomenal. Nós vamos ter agora, ainda em dezembro, mais 3 leilões. 3 leilões. O terceiro do Rio de Janeiro, o terceiro bloco do Rio de Janeiro, os 2 de Alagoas e um, acho que é de Petrópolis. Petrópolis ou Teresópolis, agora não lembro. Eu confundo um pouco as duas cidades lá, que vão acontecer agora em dezembro. E vários outros no ano de 2022. Então, originado do saneamento, a origem de dinheiro que veio para o mercado e veio na economia, de dezembro para cá, já são aproximadamente 70 bilhões de reais. 70 bilhões injetados na economia, né, só para um setor da infraestrutura, que é o saneamento. Então, é um sucesso, é uma coisa maravilhosa. Eu fico orgulhoso de sair pelo Brasil falando e batendo e discutindo com os estados, como eu discuti aqui, o secretário teve que sair, discuti aqui com o governo do estado a questão da COSAN, da privatização e a questão da regionalização, discuti na nossa prefeitura com a nossa secretária Peline aqui e o prefeito sobre a questão do DEMAI, né? DEMAI, né? Muito interessante a proposta dele de incluir a drenagem na licitação, isso é muito importante, né? Tenho, em todos os estados que a gente passa, incentivado nas reuniões o Ministério Público participar, além do Ministério Público, o Tribunal de Contas. Vários estados têm um trabalho interessante, os tribunais de contas também têm trabalho interessante. Então, gente, essa questão do saneamento básico é um sucesso. Eu acredito que não tenha mais volta. E nós vamos universalizar. Hoje, fiquei mais contente ainda, pelo o não reconhecimento disso tudo que eu estou falando. A gente não vê isso, a imprensa falar, não vê ninguém dizer, tal. Mas hoje tem um editorial da Folha de São Paulo que reconhece realmente que está avançando, avançou e que não tem volta. Então, isso é ótimo, né? Isso é fenomenal, isso gratifica o nosso trabalho, né? Ele dizia uma coisa tão simples, o editorial da Folha de São Paulo fala outra. Mas foi uma medida tão simples, mas é isso mesmo. É simples, mas que ninguém tinha coragem de assumir, de tomar a iniciativa de fazer. E o presidente da República, junto com o Congresso Nacional, enfrentaram isso no meio de uma pandemia. Para a gente aprovar isso no meio da pandemia, vocês não imaginam qual foi a culpa. A gente pôr na pauta do Senado, Maria, foi um parto, né? Porque, como tem um corporativismo muito forte contra o marco regulatório do saneamento, hoje já não tem mais, mas no início era muito forte contra, então logo se estabeleceu que a pauta do Congresso Nacional só podia ter projetos relacionados ao Covid. E eles dizem, mas mais relacionado que o Covid do que água, não existe. E eles não. Como não tinha consenso, então não ia para a pauta. Era um lobby do corporativismo, com medo de avançar. E hoje estão vendo que não tem nada disso.
Todos esses projetos que eu falei aqui, nós não fechamos uma empresa, não privatizamos nenhuma. Aliás, o único projeto que tem de privatização que a gente está discutindo é aqui no Rio Grande do Sul, da Corsan. No outros, até agora, são parcerias. Então, lá a SEDAI está lá, a Casal está lá, a empresa do Amapá está lá, do Espírito Santo está lá, né? E assim vai, porque tem que ter parcerias. Se a gente não atrair o capital privado, não adianta. Como eu falei no início, nós perdemos a capacidade de poder para o Estado, perdeu a capacidade de investimento. E os investimentos são muito altos. Nós precisamos de 700 bilhões até 2033 para universalizar. Então, é muito dinheiro. O poder público não tem. Então, só se faz isso com a parceria com a iniciativa privada. E ela está ocorrendo e, realmente, é um sucesso. E a gente fica muito contente. No Rio Grande do Sul, nós estamos trabalhando bem essa questão, né? Aí, tanto a questão agora, aí, da última vez que eu estive aqui, tive com o presidente da FEMURNE, acho que é a Federação dos Municípios, FAMUR, né? E ficamos até de fazer outras reuniões com o consórcio, porque a questão do resíduo sólido é fenomenal. Vou falar um pouco agora sobre o resíduo sólido, e muito do que o nosso promotor falou, realmente aquilo que nós estamos trabalhando, é uma preocupação nossa. Hoje nós não queremos mais aterro sanitário, está lá ambientalmente correto, que só leve o lixo, ponha, espalha, põe, espalha, põe, espalha. Isso não. Nós temos que ter o aproveitamento do resíduo sólido hoje. É fundamental o aproveitamento. E eu digo que daqui a 10, 15 anos, os empresários, vocês estão aqui, que são do setor, vão bater na porta do prefeito para comprar o resíduo sólido, porque é matéria-prima. Cada vez mais, não sei, acho que foi a secretária Ana que falou, que as tecnologias estão chegando, novas tecnologias de aproveitamento. Eu visitei no Espírito Santo, e é o melhor projeto que eu já vi até agora, deve ter até mais, eu não visitei todos, mas o melhor que eu encontrei foi no Espírito Santo, lá em Cariacica, no site do aterro lá da Marca Ambiental, a empresa. Tem 11 empresas no mesmo site. Você esteve lá, então você conhece. 11 empresas fazendo aproveitamento do resíduo sólido. Isso é fenomenal. É fantástico. É receita acessória, é mais emprego, é mais ganho para o meio ambiente e ganho para a saúde, né? Hoje, eu não sei quem falou aqui da saúde, a diminuição do gasto na saúde é um negócio impressionante quando você resolve a questão do saneamento básico como um todo, tanto do esgoto como do resíduo sólido, que contamina muito. Eu estou vindo do sul da Bahia, onde tem lixões, nós não estamos, graças a Deus, vamos encerrar esses lixões agora, no meio da Mata Atlântica. Em primeiro lugar, degradando a Mata Atlântica e poluindo os rios que deságuam naquelas belas praias de Itacaré. É uma coisa, eu digo, pelo amor de Deus, como é que vocês deixam fazer isso? O ativo de vocês, como eu estava falando para você, eu digo, o ativo de lá, esse é o ativo. Qual é o ativo de vocês? A natureza. E eu digo, e vocês, e aí eu mostro o celular, como o secretário Pena aqui falou, Viana, Pena não, Viana. Se isso viralizar aqui, que vocês tratam mal o meio ambiente, o povo não vão começar, os turistas não vão vir para cá. E aí vocês vão ter problema sério, porque vocês vivem de turismo. Então, eles falaram lá, não, porque tem que pagar, mas claro que tem que pagar, né, para botar no aterro. Vocês têm estão mais avançados do que muitos lugares que eu estou andando. Vocês já têm um aterro ambientalmente instalado. Questão de negociação com vocês. E tem que entender que isso é investimento. Vocês estão investindo no ativo de vocês. Como a gente estava no hotel, como o dono desse hotel aqui tem que investir no hotel. Se não me hospeda aqui for ruim, eu não volto mais. Ou ele faz um negócio decente que tem, e presta um bom serviço, você não vai voltar. A mesma coisa de vocês tem que investir no ativo. E qual é o ativo de vocês? A natureza. Então, não tem sentido vocês fazerem isso. Eu fui no lixão de lá, eu fiquei indignado. Eu falei para o prefeito de Ilhéus, prefeito, olha, se for um promotor lá, um juiz, tu sai lá preso, eles vêm aqui e te prendem. Ele disse, mas não tinha o aterro, não tinha aqui na região, só tinha esse aterro controlado, que não é um aterro, é um lixão, né? E Itacaré é a mesma coisa. Mas por quê? Aí entra, pena que o secretário não esteja aqui, entra a questão das licenças ambientais. Aí eu falo, olha, nós passamos 8 anos para conseguir a licença para fazer um aterro sanitário. Isso é inconcebível. Isso não pode. Nós temos que mudar. Temos que quebrar esses paradigmas.
Dizer, que ecologista, que ambientalista é esse que está lá trabalhando na FEPAM, na CETESB, eu não sei o nome dos outros órgãos, na Secretaria de Meio Ambiente para esse Brasil afora, que fica porque é ele. Ele é ambientalista e, ao mesmo tempo, ele vira burocrata, que não avança nessa questão do licenciamento de projetos que vai mitigar a questão ambiental. Não tem sentido você passar 2, 3 anos para arrumar uma licença ambiental para uma estação de tratamento de esgoto, para um aterro sanitário que está lá, eu vi lá. Esses 8 anos que passou lá sem ter a licença ambiental lá no sul da Bahia, criou-se aqueles monstros, daqueles lixões no meio da Mata Atlântica. Então, não tem sentido. Acho que temos que sensibilizar esses órgãos que emitem licenças ambientais. Eu estou combinando com o Ministério do Meio Ambiente e conversando com eles. É questão da gente sentar e dizer, gente, a prioridade. Nós temos que mudar a forma de fazer esse licenciamento. Eu não sei como, eu não sou especialista, né? Mas eu sei que tem que mudar. Eu não posso passar 3, 4 anos. Tem lixão, tem vários lixões. Aqui, o Rio Grande do Sul é um ponto fora da curva que já está muito bem adiantado. Mas eu estou indo agora dia 29, nós vamos para Belém, aqui eu vou com as entidades para Belém. O Pará inteiro, daquele também tem um aterro. O Maranhão, minha terra, eu estive lá agora, reunido também, uma reunião como essa, né? Tem um aterro. Tem 7.200.000 pessoas, 220 municípios, um aterro. E o resto é lixão, não tem. Então, é um negócio inconcebível. Então, a gente tem que trabalhar e sensibilizar as pessoas, e sensibilizar com essas discussões. Não é embate, não é enfrentamento, não, zero. É tentar mostrar, e a gente, os especialistas, que são essas pessoas que trabalham nesses organismos, eles geralmente têm a solução para se fazer um licenciamento mais rápido e todo o incentivo no aproveitamento. Isso é fundamental. Hoje não dá mais para fazer lixão ou aterros como antigamente. Aterro, qualquer projeto hoje tem que ter. Então, dentro do edital de vocês, tem que ter lá que tem que ter o aproveitamento do resíduo sólido. Aquilo que o promotor falou, vai o rejeito para o aterro, né? O resto tem que ser aproveitado. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos trabalhando nesse sentido. A questão da sustentabilidade, como eu já falei aqui um pouco, é fundamental. Hoje, aqui está aí o nosso promotor, que falou rapidamente sobre isso. Hoje, o prefeito que não der sustentabilidade para a questão dos seus resíduos sólidos, ele está incorrendo em crime de renúncia de receita. Tem várias penalidades que eu não sei bem quais são, mas tem, né? Então, ele tem que dar o dinheiro do Tesouro Municipal, tem que ir para a educação, para a saúde, talvez até para a obra de infraestrutura, para a mobilidade, para a segurança. Não pode pagar o resíduo sólido daquilo que eu produzo. Eu falei isso com o prefeito de São Paulo, né? Eu digo, prefeito, não tem sentido. O cara do fundão da Zona Leste de São Paulo, da periferia de São Paulo, ele paga o lixo igual o cara do Jardim Europa, do Morumbi. Aliás, ele paga mais caro, porque o cara do Jardim Europa, do Morumbi, produz mais lixo do que ele. E quando tira do Tesouro Municipal, todos estão pagando. Então, ele está pagando igual o cara do Morumbi, logo ele paga mais caro. Porque ele gera 1 quilo de lixo, o cara do Jardim Europa gera 5 e paga o mesmo preço, então ele está pagando mais caro. Então, não tem sentido. São Paulo tem um subsídio para a limpeza pública e a destinação e o manejo do resíduo sólido de 2.200 bilhões por ano. São aproximadamente 200 milhões por mês. Digo, não tem, prefeito, não adianta. O senhor tem que dar um jeito de fazer a cobrança, né, disso, porque você, com esse dinheiro, você vai zerar a fila da creche, vai zerar as escolas de lata, vai equipar seus postos de saúde, a rede escolar, uma série de coisas. Com 200 milhões por mês dá para fazer muita coisa, né? Mas é isso. O Rio Grande do Sul, nesse caso, está de parabéns, mas precisa avançar, né? Precisa muito avançar na questão do aproveitamento, né? Isso é importante. Nós temos que avançar, aí o secretário não está, na questão da regionalização do esgoto, da água e esgoto, né? Aí, com o projeto que foi para a Assembleia Legislativa, se eu não me engano, aqui criaram 4 blocos, eu não lembro bem, nós ficamos de fazer uma reunião, e a privatização da Corsã, né? O Ministério do Desenvolvimento Regional está empenhado
e aberto. Nós financiamos vários projetos desses, temos financiamento. Nós não temos mais OGU, como nós chamamos OGU, Orçamento Geral da União, que é um dinheiro não oneroso, né? Mas temos financiamento, né, para todo esse setor, tanto de resíduo sólido. Agora, resíduo sólido, nós temos que resolver a questão também da regionalização. Estou discutindo com as entidades, tive agora, ontem, né? Tivemos uma reunião grande em São Paulo, só discutindo isso, estamos marcando uma reunião maior ainda, para a gente chegar porque estamos encontrando muita dificuldade na questão da regionalização. Questão dos consórcios, de concessão, na questão do resíduo sólido. E nós queremos resolver isso, ou se resolve por decreto, por lei. Qual é a solução que vai dar? Nós vamos dar próxima reunião, eles reuniram os escritórios de advocacia também, para dar uma solução junto com as empresas, para dar uma solução para isso, para a gente implantar e resolver de vez a questão da regionalização. Porque está comprovadamente que o município só não resolve a questão do resíduo sólido. Isso, acho que no governo Fernando Henrique, foram feitos 3.200 aterros dados para os municípios, financiados pela União, né? E esses 3.200 aterros viraram 3.200 lixões, sem exceção. É uma coisa que, então, comprovadamente, ou se regionaliza, ou se une, um aterro vai atender 20 cidades, 30, ou não tem condições, porque o município sozinho não tem condições, a não ser um município muito grande, mas raramente o município não tem condições. Então, tem que regionalizar, tem que criar o consórcio e tem que criar a sustentabilidade. Quero agradecer mais uma vez os promotores aqui, as minhas parceiras, as entidades, né, por esse evento, né, e vamos continuar. Dia 29, se falou, mas nós vamos estar em Belém, dia 29 do convite, infelizmente não vai dar para vir, né? E dia 15 nós estamos em Fortaleza, e tem mais outra data, vamos estar em Barreiras, no Bahia, outro no Muniaçu, no Minas Gerais, eu não sei exatamente as datas, discutindo resíduo sólido com os consórcios. Muito obrigado, gente, estamos à disposição. E parabéns pelo evento.